Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, que Deus possa vir abençoar a vida de cada um em nome de Jesus Cristo nesse dia de hoje, nessa segunda-feira abençoada, mais uma segunda-feira a qual o Senhor proporcionou para mim e para a tua vida. Louvado seja Deus, irmãos, eu venho aqui nesta manhã, louvado seja Deus. Eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus que fica, louvado seja Deus, no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21, aonde o Senhor Jesus, ele prediz, louvado seja Deus, a sua morte e a sua ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero estar lendo aqui com os irmãos, que diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais dos sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, mas sim da dos homens. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então Jesus Cristo, através desta passagem, desta palavra, louvado seja Deus, Jesus começa a anunciar aos seus discípulos que ele era necessário voltar para Jerusalém. Louvado seja Deus. Porque Jesus, ele era todo o tempo guiado pelo Espírito de Deus. Então Jesus não saía, louvado seja Deus, de nenhum lugar sem ser guiado, ou seja, direcionado pelo próprio Deus, louvado seja Deus, pelo Espírito de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus já sabia que ele ia voltar para Jerusalém, que ele ia passar, louvado seja Deus, humilhação, calúnia, que ele ia ser cuspido no rosto, louvado seja Deus, que ele ia ser chicoteado, que iam blasfemar contra o Senhor Jesus, e ele sabia que ele ia perecer na cruz do Calvário pela minha e pela tua vida. Ele sabia que ele precisava passar, louvado seja Deus por este processo, porque louvado seja o nome do Senhor, ele sabia que a vitória estava ali na crucificação dele, louvado seja Deus. O interessante é que ele começa a anunciar essas coisas aos seus apóstolos, louvado seja Deus, aos discípulos, louvado seja o nome do Senhor. Então ele começa a anunciar, louvado seja Deus, essas coisas. Então Pedro chama Jesus em particular, louvado seja o nome do Senhor, e começa a dizer: Senhor, tem compaixão de ti, isso jamais te acontecerá, louvado seja o nome do Senhor. O interessante que eu quero nesta tarde, nesta manhã, louvado seja Deus, trazer ao meu, ao teu conhecimento, que Jesus, ele andava em espírito, irmão. É diferente de quem anda na carne, louvado seja o nome do Senhor. Porque quem está na carne, ele consegue ver as coisas terrenas, as coisas carnais. Ou seja, aquilo que está à vista, visível, louvado seja Deus. Mas quem está no Espírito, ele pode ver as coisas invisíveis, ele pode, louvado seja Deus, ver o mundo espiritual. E por que não ver o que há de vir, louvado seja Deus? Jeremias 33:3, o Senhor diz: clamas a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes, ou seja, o que há de vir, o que há de acontecer, porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente, louvado seja Deus. Ou seja, Deus sabe o que aconteceu no passado, Deus sabe do seu presente, Deus sabe de todo o seu futuro, o que há de vir, porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, na mesma hora, e sabe de todas as coisas, tanto o que já passou, o que está acontecendo e o que há de vir, porque nós seres humanos somos limitados.
Mas o Senhor, Ele vai além da medicina, Ele vai além do tempo, Ele vai além do passado, Ele vai além do presente, porque Deus é poderoso, nós somos limitados, mas para Deus, assim como o anjo falou para Maria quando anunciou que ela iria ficar grávida de Jesus, que ela ia gerar um filho, louvado seja Deus, gerado do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. O próprio anjo diz a Maria, que lembre-se, Maria, que para o Senhor todas as coisas são possíveis, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus agora olha para Pedro, e Jesus, como ele andava em espírito, então ele entende, ele vê quem está falando na boca de Pedro, que era o adversário, porque o adversário, ele sabia, louvado seja Deus, que a derrota dele estava quando Jesus Cristo entregasse a sua própria vida na cruz do Calvário. Ele sabia por quê? Porque Jesus iria vencer a morte. A morte não teria mais domínio, louvado seja Deus, sobre ele. Porque Deus, Jesus, ele ia, louvado seja Deus, tragar a morte na cruz do Calvário. Então Satanás, ele já sabia, irmãos, que a derrota dele estava ali quando Jesus fosse crucificado. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, irmãos, que eu te digo, louvado seja Deus, que a nossa vitória, ela está no sacrifício na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Ela não está, louvado seja Deus, na cruz, mas no sacrifício. Por quê? Porque Jesus, ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se o sacrifício, se a nossa vitória estivesse na cruz, bastávamos, louvado seja Deus, nós arrumar, igual tem muitas pessoas que usam aqueles pingentes, aqueles colares com um crucifixo representando, né, como se diz, querendo representar o Senhor Jesus, o sacrifício da... Não, irmãos, louvado seja Deus, porque a Bíblia diz, maldito é todo aquele que é pregado no madeiro, louvado seja o nome do Senhor. Então, louvado seja Deus. Mas Jesus, ele apenas passou pela cruz do Calvário, mas ele ressuscitou, ou seja, ele sarou as nossas feridas, as nossas transgressões, tudo estava sobre ele, louvado seja Deus, e ele foi levado como ovelha muda para o matadouro, louvado seja Deus, como o próprio João relata nas Escrituras Sagradas. Mas o Senhor, louvado seja Deus agora, louvado seja o nome do Senhor. Então ele ressuscitou, ou seja, então nossa vitória não está na cruz, porque lá na cruz ficou os nossos pecados. Louvado seja Deus. No madeiro passou e o Senhor deixou tudo na cruz, louvado seja Deus, mas Jesus não está mais na cruz. Jesus, a Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus, então Jesus não está mais na cruz. Então, louvado seja Deus, um crucifixo, aquilo não representa nada, irmão, louvado seja Deus, mas a nossa vitória não está na cruz, a nossa vitória está no sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Agora a nossa vitória está em Cristo Jesus, que a Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus, intercedendo todos os dias, dia e noite, por mim e pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele grande dia, quando nós formos, todos nós prestarmos conta, lá está o advogado fiel. E bem-aventurado é aqueles a qual não for achado culpado diante do Senhor. Louvado seja Deus, para que ele fala, vinde, bendito do meu Pai, mas não venha falar para nós, apartai-vos de mim, vós que pratiquei as iniquidades. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, eu quero te atentar para essa palavra poderosa de Deus, aonde eu quero aqui, louvado seja Deus, frisar algo importantíssimo, de nós andarmos no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor, porque o diabo, ele usou a boca de Pedro, irmão. Louvado seja Deus. Não vai
Então, você acha que o diabo não pode, se nós dar uma brecha, usar a tua vida ou a vida de alguma pessoa, irmão, e falar na nossa boca? A Bíblia diz, o Senhor diz, vigiai e orai, louvado seja o nome do Senhor. Porque o adversário, ele nos rodeia, irmãos. E se nós não tiver espírito, louvado seja Deus, nós é atingido. Nós podemos até dar lugar para o diabo falar na nossa boca. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos crentes não xingam? Quantos crente, louvado seja Deus, quando está na casa do Senhor é uma coisa, mas quando está na rua você não entende, você não conhece pelos seus palavreados, louvado seja Deus. Às vezes o seu palavreado, louvado seja Deus, é mais pesado, louvado seja o nome do Senhor, do que os ímpios que não conhecem a Deus e que não temem o juízo do Senhor, a palavra do Senhor, seus mandamentos, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, ele via que não era Pedro que estava falando, que era o adversário. O Senhor, em espírito, repreendeu o adversário. Arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas sim das coisas do homem. Louvado seja Deus. Por isso que nós devemos andar em espírito, porque quem anda no espírito, ele cogita das coisas do Senhor, ou seja, ele transborda as coisas do alto. Mas quem anda na carne, ele cogita só para as coisas da carne, ou seja, só para as coisas do homem. Ele só tem visão terrena, ele só entende das coisas terrenas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero te atentar, irmãos, para essa palavra, porque o que Deus toca no meu coração, para que eu venha, louvado seja Deus, através desta palavra poderosa, é falar para você, louvado seja Deus, estar em espírito. Porque muitas vezes, assim como o diabo usou a boca de um próprio apóstolo, do próprio Pedro, louvado seja Deus, ele também pode usar, às vezes, a vida, né, de um parente seu bem próximo, de um pai, de uma mãe, de uma tia, ou louvado seja Deus, de uma pessoa que você tem ele mais do que um irmão, às vezes, porque a própria Bíblia diz que o amigo é mais chegado do que o irmão. Louvado seja Deus. Ou então, às vezes, o adversário pode usar a vida, uma boca, até mesmo de um sacerdote, irmão, de um ancião, de um pastor, louvado seja Deus, para te ferir, para te entristecer. Louvado seja o nome do Senhor. Se ele usou a própria boca de Pedro, louvado seja Deus. Você acha, irmão, que o adversário não pode, se a pessoa der brecha, louvado seja Deus, usar a boca de uma pessoa para te entristecer, para ferir o seu coração? E é necessário que você esteja em espírito, é necessário que você esteja numa comunhão com o Espírito Santo, para que você não venha deixar essas palavras entrar no seu coração e você não conseguir gerar fruto do Espírito Santo, que você não venha conseguir, louvado seja Deus, prosseguir na caminhada. Louvado seja o nome do Senhor, porque muitas vezes, irmão, ouvimos coisas a qual nos entristecemos e coisas que saem de pessoas que jamais pensaríamos que poderia sair. Louvado seja Deus, mas que esta palavra venha servir nessa manhã abençoada, para vir ao meu e ao teu entendimento, que há uma necessidade de nós andar em espírito e ser revestido da armadura e do poder de Deus, a qual nós podemos, louvado seja Deus, aniquilar todos os dados inflamados do maligno, né? Revestir da armadura celestial e andar em espírito e em verdade, para que possamos entender as coisas do alto e andar em espírito, para que possamos, mesmo quando formos ofendido, entristecido, caluniado, louvado seja Deus, perseguido, porque tudo isso coopera para o bem dos que amam a Deus, mas que nós venha gerar fruto do Espírito, ou seja, que nós venha jorrar água mesmo no deserto, que a gente venha dar fruto mesmo no tempo da seca. É assim para os filhos de Deus que andam no Espírito. Ele não se turba, ele não, louvado seja Deus, se entristece, porque o alvo é Cristo Jesus, porque uma
coisa eu te digo, irmão, jamais Jesus Cristo vai falar uma palavra para te magoar. Louvado seja Deus, jamais Jesus Cristo vai falar uma palavra que vai te chatear, que vai te caluniar, que vai te entristecer, porque Deus não faz essas coisas, irmão. Agora ele fala sim, palavras duras, mas a Bíblia diz que ele corrige e açoita todos os que ele amam. Louvado seja Deus, assim como um pai, louvado seja Deus, às vezes tem que, louvado seja o nome do Senhor, chegar em atitudes, né, mais drásticas contra o seu filho. Assim é o Senhor, irmãos, mas jamais o Senhor vai te caluniar, jamais o Senhor Jesus Cristo ele vai te difamar, jamais o Senhor Jesus Cristo vai falar palavras a qual vai ferir o seu coração, porque a Bíblia diz que Deus é amor, é fogo consumidor, mas Deus é amor, e ele não tem prazer em afligir os seus filhos, não. A Bíblia diz que toda vez que Israel era afligido, Deus era afligido junto com eles, que ele sofria a angústia quando o povo de Israel era angustiado. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor é fiel, ele é Deus que quebra o arco, né? Ele é o Deus que corta o arco, quebra a lança e faz cessar as guerras na minha e na tua vida, e fiel para nos dar a vitória, e mediante a nossa humilhação, o nosso temor e reverência diante do Senhor. Então eu quero deixar nesta palavra, neste vídeo, seja fiel a Deus. O foco tem que ser Jesus Cristo, porque se você não estiver em espírito, você não consegue vencer as adversidades, porque o inimigo vai usar pessoas próximas de você para te entristecer, para fazer você parar, para fazer você desanimar. E não se escandalize naqueles que escandalizam. Não se envergonhe daqueles, louvado seja o nome do Senhor, que deixa-se envergonhado, ser confundido, porque o Senhor Jesus diz que aqueles que estão nele jamais será confundido ou envergonhado. Que Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus.